E hoje, junto com a Radassa, vamos conversar sobre isso. Radassa, é bom demais falar sobre as crianças, não é verdade? Nossa, é a melhor coisa que tem. É a nossa praia, não é verdade? E é uma coisa que ninguém pode falar contra. Afinal, todo mundo já foi uma criança. Sim. Não é verdade? Todos nós sabemos o que é sentir bem em algum lugar, o que é você estar ali no Ministério Infantil, ou aqueles que puderam passar pelos Gideões Mirins também, que estão ali naquele momento, podendo orar, adorar. É muito bom. A gente escreve história, não é, Radassa? Escrevemos. E como é tão lindo, desde a infância, poder escrever uma história bonita. Sim. Crianças que pregam, crianças que oram, crianças que participam. Eu, na minha época, quando criança, não tinha os Gideões Mirins, é claro. Sim. Mas eu tive a alegria de ver tanta coisa que Deus fez na minha infância. E como criança, eu participei da inauguração de uma das praças de Belo Horizonte, desfilando ali com a nossa escola, o nosso colégio. Era no tempo da ditadura, aquele tempo que muitas pessoas falam, foi um tempo de tortura, disso, daquilo, mas nós vimos como que o país caminhou, como que as escolas iam bem, como que foi um tempo produtivo, e eu tenho doces recordações. Na infância, as sementes são plantadas e germinam, não é verdade, Radassa? Sim, com certeza. E a gente vê que é onde o coração da criança está mais receptivo, né, para tudo aquilo que for plantado. Então, saber também o que está sendo ensinado a essa criança, né? Há alguns dias eu estava conversando com até uns amigos da faculdade, enfim, e a gente estava falando sobre exatamente o quanto que a mídia, né, através da tecnologia também tem o seu lado bom, com certeza, mas tem tardado falar das crianças. Então a gente vê que até certas coisas que a gente acha que às vezes é bom, tudo em excesso, né, para a criança quanto para o adulto também, não é bom. Então a gente tem que ter um cuidado no que está sendo ensinado, no que está sendo passado, no que aquela criança vai pegar, porque aquilo que ela pegar, na verdade, é aquilo que ela vai levar para a vida inteira. Verdade. E nós vemos que coisa tão linda de poder trazer as nossas crianças para o contexto do país, do Brasil. Saber que as crianças, elas estão participando. Nós estamos vivendo um momento muito importante na nação brasileira. Por um lado, uma limpeza da corrupção, por um lado, estamos vendo a justiça trazendo as coisas em seus devidos lugares, buscando ordenar os princípios vamos dizer, os princípios da integridade, da honestidade. Mas, por outro lado, não é, Radassa? Estamos vendo a luta da igreja e dos professores cristãos para manter os princípios da moral nas escolas, com a questão da ideologia de gênero sendo colocada para as crianças de uma forma imposta. Que coisa tão tremenda! A gente vê que as crianças estão vivendo um momento muito importante na história do nosso país. É verdade, e a gente vê também o quanto que é importante o papel dos pais de se posicionarem. Sim. A gente vê que tem muitos pais também que levam para o outro lado, que ficam criticando, ficam falando mal e, na verdade, não colocam suas crianças para enxergar como que o que ele pode fazer, o que aquela criança pode fazer. Sim. E a gente vê que aí você tem dois tipos de criança, aquelas que vão seguir os pais no sentido de também vão ficar falando mal desde pequenininha, às vezes nem sabe o que está falando, mas já cresce já falando mal de política, não gosta, e aquelas em que vão ver seus pais ali orando, se dedicando, procurando entender, fazer alguma coisa contra, né, as ideologias ruins que estão sendo apresentadas, dentre as outras coisas também, igual você mencionou nas escolas também. Nossa, a gente vê o tanto de material didático, né, nós estamos trabalhando com crianças, assim, a gente recebe muitas notícias, né, do que está acontecendo nas escolas, e a quantidade de material didático que tem para crianças novinhas mesmo, crianças até na faixa etária dos 5 anos para baixo, que está sendo inserido nas escolas, materiais assim, é até ruim de dizer isso, mas materiais pornográficos para crianças de 5 anos de idade. Então é uma coisa assim que a gente tem que ficar atento, o que está acontecendo na realidade aqui do nosso país, e a gente tem que interceder,
né? A gente tem, eu falo que a oração é a nossa chave para tudo. Sim. Ela chega em lugares que às vezes a gente fisicamente Sim. não consegue chegar. Sim. Então a gente tem que ficar alerta assim sobre o que está acontecendo com as nossas crianças, o que está acontecendo nas escolas. E a gente tem que colocar as crianças envolvidas nisso também. Sim. A gente tem que incentivar as crianças a orarem, a marcharem. A gente teve o desfile do 7 de setembro com os Gideões Mirins. Os Gideões Mirins, a gente incentiva eles a estar intercedendo, a realmente procurar saber o que está acontecendo. Então eles têm o seu passaporte de oração. Todo Gideão Mirim tem o seu passaporte de oração. O passaporte de oração é um livrinho como um passaporte do qual eles colocam, eles desenham a bandeira do país, eles escrevem os pedidos de oração por aquele país em que eles vão estar orando durante aquele mês. E tem uma parte também que eles vão colocar os pedidos pessoais da sua família, seus pedidos pessoais mesmo. E no final do passaporte tem uma partezinha para eles escreverem as respostas de oração. Que é importante a gente também lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem respondido e feito por nós. Então, é muito bacana, porque os Gideões Mirins, eles são incentivados a estarem intercedendo por outras nações. E agora, em específico, pelo Brasil. Então, a gente levou os Gideões Mirins, eles foram marchando, a gente foi declarando bênçãos sobre o Brasil, declarando assim que o Brasil realmente vai ser livre da corrupção, amém, vai ser livre de todas essas ideologias impostas que não, a gente sabe que não vem, né, digamos assim, com os princípios cristãos. Então a gente foi intercedendo mesmo para o Senhor abençoar a nossa nação, para o Senhor estar abençoando os nossos políticos também, para eles se converterem, sim, conhecerem o Senhor. Sim. Então é importante, ao invés de só falar mal, de só julgar, é importante ensinar para as nossas crianças para estar intercedendo, para estar orando, para estar abençoando. E foi uma das várias coisas que o Gideões Mirins fez durante o desfile do 7 de setembro. Que coisa linda! Nós podemos ver exatamente isso, que podemos incentivar as crianças para um posicionamento correto, que seria através da oração. E como é lindo poder ver as crianças orando, orando pelos sim, soldados, orando ali no desfile, levantavam a mãozinha, marchando, iam dizendo: Pátria amada, abençoada, nós oramos por você. Que coisa linda! Uma nação que pode receber da nova geração, das crianças, a bênção de Deus através da oração. Que coisa tão linda! E sabemos que é através das crianças que a sociedade pode ser transformada. Eu me lembro, Radassa, quando sim, vocês moraram na África do Sul, como Deus usou você, pequena, as meninas, para mudar o contexto da escola com relação sim, ao apartheid, com relação ao racismo, não é? Conta um pedacinho disso pra gente. Como Deus pode usar as crianças para mudar uma cultura. Conto, claro. Então, bom, a gente morou, né, eu, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, a gente teve um momento em que a gente morou na África do Sul. Tem uns 3 anos, 4 anos atrás, mais ou menos, e a gente ficou lá num período de 3 anos. E o apartheid, ainda assim, ele é muito recente na África. Então, para aquelas pessoas que não sabem o que aconteceu, foi uma briga entre os brancos e os negros. E aquilo dividiu o país. E foi uma briga durante muitos anos. E até hoje o apartheid já acabou em 1995. Né? Mas quando o apartheid acabou, mesmo assim, eles ainda até nas escolas têm uma briga muito grande, uma rixa entre as diversas etnias. Então, quando a gente foi para lá, eu e as minhas irmãs, a gente ainda estava na escola. E a gente, primeiramente, como brasileiros, nós não temos muito isso aqui no Brasil. Então, a gente chegava, eu pessoal, principalmente, eu chegava e conversava naquilo que eu conseguia, eu conversava com todo mundo, sem preocupar se a pessoa era mais branca do que eu ou mais escura do que eu. E sempre conversei com todos e acabou que por conta disso, a gente também sendo estrangeiros, aquilo ali era uma coisa diferente para eles. E eu me lembro que no final do ano, lá eles ainda têm um estilo de escola que é como que antigamente. No fim do ano você tem uma assembleia, vocês recebem medalhas por tudo aquilo que vocês fizeram durante o ano. Então, às vezes, se você participou de algum esporte na escola, no time da escola, ou se você tirou as melhores notas. E no ano que a gente chegou,
eles fizeram uma medalha de honra ao mérito, digamos assim, diferente, e deram para mim, que foi porque eu estava mudando a realidade da escola e eu não tinha essa divisão de grupos, eu não enxergava aquelas pessoas dessa forma. Então eles fizeram uma medalha, uma homenagem, sim, e entregaram por conta disso. E você conseguiu com que as próprias crianças se unissem. Exatamente. Os brancos indianos, os africanos, sim, os indianos, os negros, os zulus e os estrangeiros ali estavam, a criança. Por isso estamos vendo o inimigo investindo tanto nas crianças, porque ele quer mudar a nossa sociedade cristã, com princípios cristãos, para Sodoma e Gomorra. Então precisamos de estar atentos a isto e proteger as nossas crianças com os princípios da Palavra de Deus. Vamos ver então como foi no 7 de setembro o desfile dos Gideões Mirins aqui em Belo Horizonte e em outras cidades do Brasil. Vamos ver também um pouquinho de Londrina, em Ribeirão Preto também eles estiveram marchando. Então vamos ver um pouquinho do que foi 7 de setembro com os Gideões Mirins. Vamos lá. 7 de setembro é o Dia da Independência, uma data em que o Brasil comemora com muita alegria a liberdade que conquistou. Nesse ano não foi diferente. O Ministério dos Gideões Mirins foi para as ruas desfilar com ousadia. O Exército de Crianças fez questão de participar desse momento. Aqui em Belo Horizonte, Gideões Mirins de várias denominações se reuniram em uma única voz, declarando bênçãos e libertação para o país. Em cada passo, um ato profético. As crianças intercederam pelo governo brasileiro e foram aplaudidas. O desfile de 7 de setembro acontece em todo o país e, como existem gideões espalhados, em muitas outras cidades os mirins também marcharam. O Exército de Ribeirão Preto levou a palavra de Deus na avenida da cidade. São Paulo não ficou atrás e promoveu evangelismo nas praças. Olha que maravilha, os Gideões Mirins de Londrina proclamando palavras de fé e esperança. Foi assim, mais um dia especial, onde o povo de Deus se fez presente para dizer que há esperança. A garotada vai com tudo quando o assunto é divulgar o amor de Deus. Se você tem uma criança em casa, ensine-a o caminho que ela deve andar e jamais se desviará dele. Ah, que gostoso foi poder estar ali ao vivo, presenciando aquele desfile tão lindo. E Radassa, ficou tudo tão organizadinho. Como que é nessa nova, essa padronização dos Gideões Mirins? Você colocou essa ordem assim certinha? Como está isso, o desfile dos Gideões Mirins nos dias nacionais? Bom, então, eu dei uma reformulada, assim, em como que está sendo o desfile daqui para frente. Então, porque antes acaba que tinha crianças muito pequenininhas, outras maiores, acabava que, por mais que as igrejas queriam ficar um pouco mais juntas, porque são várias igrejas, eu preferi, no caso, dividir um pouco para que todas as crianças conseguissem desfilar tranquilamente, né, os pais pudessem ver as crianças. Então, como que foi a forma como foi feito o desfile? E será daqui para frente. As crianças os Gideões Mirins são divididos em 3 tropas. Sim. Tropa 1, 2 e 3. A tropa 1 são crianças? Não. Tropa 1 de 7, Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e, no caso, 13. Então, são a divisão das tropas. A tropa verde, amarela e vermelha. Então, tropa 1 verde, amarela a tropa 2 e vermelha a tropa 3. Sim. Então, eu dividi, por mais que são várias igrejas juntas, que são as igrejas aqui de Belo Horizonte, eu dividi por tropas. Então, todas as crianças da primeira tropa estavam juntas, desfilando
né, em primeiro lugar, depois a tropa 2, todas as igrejas, todas as crianças da tropa 2 estavam juntas, depois a tropa 3. Então ficou uma escadinha mesmo, com as crianças desfilando. E as bandeiras na frente, o chofar também. O Senhor deu essa direção de estar tocando o chofar, de estar liderando. Então, ele foi à frente, as crianças foram, os conselheiros foram em volta das crianças, foram segurando... Ao lado, né? Ao lado, segurando a faixa de cada cor das tropas. Então, ficou bem bacana. Foi muito lindo. Sim. Eu estive ali no palanque, ali estavam algumas autoridades, coronéis do exército e da polícia, e eles ficaram muito impactados com os Gideões Mirins, perguntando o que essas crianças fazem, qual o chamado que elas têm. E algo que eu percebi, que eu fiquei muito feliz, claro, de todo o desfile civil que houve, quando os Gideões Mirins passaram, eles foram aplaudidos. Parece que já atrai uma doce presença. Eles já vêm trazendo a presença do Senhor, eles já vêm orando, eles já vêm trazendo uma bênção para o país, de ordem, de progresso, de civismo, de amor e de dedicação. Porque os Gideões Mirins são orientados a serem obedientes, respeitar os mais velhos, serem bondosos, falarem a verdade. E esses princípios vão sendo base, não é, Radassa? Para que sejam adultos que poderão ocupar um lugar na política e ser íntegros, poderão ser professores e estarão sempre fazendo as coisas da maneira correta. Então, como é importante investir na criança para termos um país abençoado, para termos uma igreja forte, uma liderança forte. Como é importante isso. E agora estamos vendo, né, Radassa, estivemos em Honduras, como Deus te deu a direção de reformular e padronizar todo o curso dos Gideões Mirins para as nações, para o Brasil. Sim, não é verdade? Claro. Essa direção foi muito importante, porque tem coisas em que, sim, a gente arruma, a gente modifica de acordo com a realidade da nação, a realidade do país. Tem países que não podem, né, países ali da África, que não podem usar nada de exército. Então, às vezes, se aparece uma foto ou outra sem a criança estar com a roupinha do exército, é porque provavelmente ela está ali no continente africano e não pode usar. Então, tem lugares que não podem, as mulheres não podem usar a calça, então elas usam saias. Tem coisas assim que a gente modifica. Mas os princípios básicos, né, do que a gente acredita nos Gideões Mirins, eles têm que permanecer os mesmos. Então, realmente, eu dei uma reformulada, agora a gente está com um novo material, né, para estar ensinando o curso, tanto aqui no Brasil quanto fora. A gente está agora com a revista dos Gideões Mirins, a revista do curso. Então agora o curso tem a revista, o curso tem os CDs, com tudo dos Gideões Mirins já padronizado para as pessoas, tem o site. Então agora está prontinho. Isso é muito bom. Sim. E nós vemos que as crianças, menino é igual no mundo inteiro. Só muda o rostinho, o olhinho puxadinho, a pele escura, ou o cabelinho liso e lourinho, ou o cabelinho encaracoladinho, mas as crianças têm o mesmo coração, são as mesmas no mundo inteiro. E nós estamos vendo estas forças malignas vindo como trevas para tirar a inocência das crianças, para tirar os fundamentos da vida, da identidade. Nós vemos que o Salmo 11 nos diz: ora, removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Tudo que Deus fez, toda a criação, ela está baseada em leis, em princípios fixos. Deus estabeleceu assim a lei da gravidade, e essa lei é obedecida por todos os corpos, por toda a matéria dentro do planeta Terra. Essa lei da gravidade aí está. E nós sabemos que isso traz ordem, isso traz beleza, e como é necessário que as crianças estejam vivendo, tenham essas leis. E eu acho lindo, Radassa, que os Gideões Mirins formam um exército. E esse entendimento de exército nos fala de obedecer ordens, de disciplina, nos falam de uma
uniformidade, nos falam de uma hierarquia, de um crescimento, não é? Sim, de princípios que devem ser ensinados. E os Gideões Mirins, a gente fala que tudo que foi feito para os Gideões Mirins é justamente para fortalecer a identidade deles em Cristo. Então, o padrão que os Gideões ensinam, né, de acordo com a Bíblia, é de acordo com Lucas 2, se não me engano, que fala sobre o crescimento de Jesus. Então, a gente se baseia naquilo ali. Para que a criança... áreas, né? Sim, então a gente se baseia justamente nisso para que todo o conteúdo dos Gideões Mirins, indiferente da idade, porque eles têm um currículo a ser seguido nessa trajetória em que eles passam nos Gideões Mirins, todo esse currículo, toda essa trajetória, ela é feita justamente nisso, pensando em forjar o caráter da criança em Cristo, para que quando ela crescer, não necessariamente que ela é obrigada a ser um pastor, um ministro de louvor, um missionário. Não, a gente precisa de bons médicos cristãos, a gente precisa de engenheiros, de professores, a gente precisa de outros profissionais também, a gente precisa de políticos, realmente que estão ali forjados na palavra para não estarem fazendo coisa errada, para estarem levando o nosso país na direção correta, de forma honesta. Então a gente realmente precisa de outros profissionais também que vão estar levando, né, o nosso país para frente e em prol da palavra também. Então que vão estar forjados na palavra. Então a gente... Tudo que é passado para os Gideões Mirins, desde quando eles entram até quando eles, né, se tornam ou conselheiros, ou Gideões teens, ou futuramente Gideões jovens, tudo isso é ensinado para que aquilo fique realmente gravado no coração daquelas crianças e para que aquilo ali seja a base daquela criança, para que ela possa crescer em cima daquilo, para que seja uma base sólida, uma base firme. Então a gente incentiva as crianças a perguntar, questionar o porquê que a Bíblia fala isso, ou porquê que a Bíblia fala aquilo. Que às vezes as pessoas têm essa ideia também de que questionar é ruim. Mas não é, a criança precisa de entender o que a Bíblia fala. Às vezes pra gente, né, adulto, parece, mas é uma pergunta irrelevante. Ou ela está perguntando isso porque ela está desafiando a Bíblia. Mas a gente entende de uma outra forma, a gente entende que a criança precisa de questionar, ela precisa de perguntar. Porque tem coisas que, quando ela vai perguntando, o Espírito Santo vai tocando no coração dela. E a gente sabe que que ele é o único que é capaz de convencer aquela criança em cima daquilo que ela está perguntando. Que a gente pode dar as melhores respostas, mas quem vai ensiná-la quem vai ensinar realmente para aquela criança é o Espírito Santo, que vai estar ministrando no coração dela. Então a gente ensina realmente todos os princípios da Bíblia, a gente ensina coisas também que são aparentemente difíceis para as crianças, como escatologia, por exemplo. Então são todos os princípios que a gente pode, nesse período curto de tempo, na vida da criança, que a gente pode ensinar, a gente vai ministrando no coração dela. Dácia, eu queria só que você falasse assim, um pouquinho sobre essas 4 revistinhas, agora já vem a 5ª, não é? Então, esses princípios. A primeira revistinha é Formando o Gideão Mirim, sabendo sobre a salvação, o perdão, o caminho da paz, que é encontrar a salvação em Jesus, a Bíblia, a oração e o Espírito Santo, para eles conhecerem a Deus. Depois temos revistinhas sobre... A gente tem, não necessariamente... Uma sequência. Que vai ter uma sequência fixa para eles seguirem depois daquilo. Porque depende da realidade de cada igreja, o que cada Gideão Mirim vai estar precisando. Então, no caso, depois dessa, a gente vai poder colocar meus pais, meus amigos, que vai estar trabalhando sobre família. Muito importante. Sim, é muito importante. Tem a revistinha agora também que a gente vai estar lançando do Temor do Senhor, que é uma revistinha também que vai ser muito importante para as crianças, que vai estar ensinando justamente o que essa geração está precisando, que é o temor do Senhor. Sim. E a gente vê que, infelizmente, os pais não estão temendo ao Senhor, não estão tendo essa reverência realmente aos princípios da Bíblia, estão deixando como que algo passageiro. Estão simplesmente se deixando levar pelo ativismo do dia a dia e não estão tendo mais aquela reverência, digamos assim. Eu lembro que
Lá em casa, a Bíblia, por exemplo, era uma coisa assim, digamos, sagrada mesmo, né? Você não podia deixar ela dobrada de qualquer jeito. Se tinha uma página amassadinha, nossa, a gente já ficava no desespero, né? A Bíblia tinha que estar intacta. Então, hoje a gente chega nas casas, a gente vê as Bíblias jogadas de qualquer jeito, debaixo da cama. Então, são coisas pequenas, mas que no dia a dia, aquilo ali, a pessoa vai perdendo um pouco do temor, realmente. Então, é uma revista que vai sair agora para esse próximo semestre, mas é muito importante. E nas revistas também falam sobre histórias da Bíblia, então, e princípios importantes na vida da criança, de acordo com cada história, vai ensinando também sobre os reis, os profetas e assim por diante. Então, um conteúdo muito vasto. Muito importante. Sim. Ai, que gostoso a gente ter esse privilégio de ensinar aos nossos pequenos o temor do Senhor e conhecer Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.